João, capítulo 19, versículo 21. Por favor. Pode colocar o 19 primeiro. 19, 20 e 21. Me desculpem. Isso, versículo 19. Isso. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Olha comigo para vocês verem. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus era crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, em latim, estava escrito em grego. Gente, por incrível que pareça, até nisso aqui eles criaram um caso contra Jesus. Olha para vocês verem o relato. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos assim: não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Olha a implicância do inferno contra a morte propiciatória de Jesus na cruz do Calvário. Olha o que o rei diz a eles agora. Respondeu Pilatos: o que eu escrevi, está escrito. Podem assentar, queridos irmãos. É muito interessante. Um dos livros muito importantes para esse tema de hoje é A Cruz de Cristo, do reverendo John R. W. Stott. Um livro conhecido que muitos de vocês talvez já tenham lido. Então eu vou dizer a vocês que um dos alicerces da fé cristã é a cruz de Cristo. E o símbolo do cristianismo não é o presépio, o símbolo do cristianismo não é a manjedoura, o símbolo do cristianismo é uma cruz. E o motivo real porque Jesus morreu na cruz do Calvário é apresentado aqui na palavra de Deus. Então eu vou dizer a vocês que isso aqui não se encaixa dentro de uma religião, não se encaixa numa plataforma política, não se encaixa em estilo de vida. Foi Deus Todo-Poderoso que enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. E Jesus não veio morrer na cruz em vão. Muitas pessoas não dão muita importância a isso. Hoje há cristianismo sem cruz. Hoje a igreja começa a apresentar uma cruz de veludo, uma cruz no pescoço simplesmente, uma cruz de ouro 18, de ouro ou muito mais, uma cruz de prata, uma cruz que é bela, uma cruz de madeira muito grande. É muito bonito e não tem nada contra quem usa, mas o símbolo da fé cristã é a cruz de Cristo, mas foi a morte propiciatória de Jesus na cruz do Calvário. Jesus foi pendurado num madeiro, ao lado de 2 ladrões, ele passou pela vergonha. O líder do Império Romano viu isso tudo e Jesus foi condenado. E ele escreveu sobre a cruz de Cristo em 3 idiomas, que ele é o Rei dos Judeus. Mas o que queriam que Jesus escrevesse ali, o que queriam que fosse escrito, é que Jesus tinha falado, ou seja, isso aí é lorota, isso é palavra dele, era isso que eles queriam que fosse escrito ali. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, meus irmãos queridos. Então eu quero que vocês venham comigo, por favor, acompanhando aqui no telão, em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Porque Jesus, antes de entregar o seu espírito, antes de morrer, antes de ser encerrado ali, ele disse: está consumado. A palavra tetelestai foi colocada. O crente tem que entender isso. Tem crente que está numa batalha espiritual e ele está perdendo a guerra. Tem crente pegando guerra com o diabo, indo para a encruzilhada, preocupado com a macumba que estão fazendo, preocupado com a seta do inimigo. Meu irmão, não preocupa com isso não. Você não dá conta de seta do inimigo, você não dá conta de batalha com o anjo do mal. Você tem que entender uma coisa, que a guerra, ela já foi ganha. Ela já foi conquistada. Jesus morreu na cruz do Calvário, nos salvou, recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida e não tem volta, e o diabo, ele já perdeu a batalha. E se a igreja crê nessa palavra, diga glória a Deus comigo nessa noite. Aleluia! Então aqui nós temos na palavra de Deus que Jesus nos salva de todos os pecados, é o símbolo da cruz. Ele vai até aquela cruz para morrer pelos nossos pecados. Filhinhos meus,
Estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se vocês pecarem, temos um advogado junto ao Pai. Hoje é dia de ceia, é dia de lembrar de perdão, da graça de Deus. Nós não estamos na época da lei. O crente precisa sair do Sinai e vir até o Calvário. No Sinai você levanta a cabeça e diz: eu cumpro os mandamentos como o jovem rico fez. Mas no Calvário você se rende, porque ali o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores foi pendurado no madeiro. E que mérito você tem nisso? Hoje no discipulado nós falávamos sobre isso, aqui à noitezinha na igreja. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem vem das vossas obras para que ninguém se glorie. Na igreja não tem um melhor do que o outro. Na igreja nós todos nos organizamos, a gente vem à mesa da ceia do Senhor, não é por mérito de homem algum. É por isso que a palavra de Deus diz ao crente, que cada um examine-se a si mesmo e coma do pão e beba do vinho. A palavra de Deus está dizendo a nós então no versículo 2, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Olha o capítulo 4, versículo de número 10, por favor. Tem uma palavra interessante para nós também, por gentileza. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu único Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo vivo veio morrer na cruz do Calvário por pessoas como eu, gente. A gente sabe que na história nós temos episódios, por exemplo, como nas enchentes, como, por exemplo, nos terremotos, que pessoas vão lá ajudar um mundo de gente, gente é salvo das guerras. Nós sabemos que as pessoas vão fazendo, por exemplo, coleta para ajudar. Por exemplo, nos anos 80 teve aquela USA for Africa, onde os artistas norte-americanos gravaram uma música, um disco, e arrecadaram dinheiro do mundo inteiro para matar a fome das crianças na África. Foi maravilhoso isso. Isso é muito bom. Mas tudo isso aqui eu vou dizer para você, não salva o homem do pecado. O único evento que o homem pode encontrar salvação é na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o homem não pode ter uma autossubstituição. Ele é substituído ali na cruz do Calvário quando Jesus assume o lugar do réu. Quando ele morre na cruz do Calvário, então Jesus sobe na cruz intencionalmente, não obstante o opróbrio, não obstante a dor, não obstante a vergonha. O profeta Isaías apresenta o nosso Salvador como o cordeiro mudo que não abriu a sua boca diante dos seus tosqueadores. Jesus abriu a boca diante dos fariseus. Jesus olhou para eles em João 8 e os repreendeu. Jesus diz a eles: vós sois filhos do diabo, porque é o diabo que faz essas obras. Jesus chamou eles de sepulcro caiado. Não obstante tudo isso ter acontecido, quando o nosso Salvador pega o rumo do Calvário, ele cala a sua boca, ele não diz nada, porque ele sabia que aquela obra era dele. E ele no Calvário, antes mesmo de subir na cruz, ele olha para o Pai e diz: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, não faça a tua própria vontade. Jesus suou gotas de sangue. Mas quantas vezes nós como igreja queremos uma cruz de veludo? Nós estamos todos orando, dizendo: Deus, livra-me do mal. E quantas vezes nós como igreja precisamos colocar a mão no bolso? Mas tem um tanto de críticos por aí dizendo: olha, a igreja não precisa de dinheiro, como que a igreja vai enviar missionários? Os filhos dos crentes não estão querendo mais ser missionários, serem pastores, se envolver com a obra de Deus, porque a obra de cruz é espinhoso, é difícil se entregar e dar a vida, porque Jesus Cristo deu a vida por nós, logo nós precisamos dar a vida uns pelos outros. Nós precisamos de um cristianismo de verdade, de um cristianismo puro e simples, como o próprio C.S. Lewis
falando nas rádios de Londres, ajudando o povo em plena Segunda Guerra Mundial. Hoje nos é apresentada uma responsabilidade na ceia do Senhor para muitos crentes domingueiros ou ceieiros que estão aqui nesta noite. Deus nos chama para um ponto de responsabilidade, porque a cruz de Cristo não é um lugar simplesmente de vitória. Para nós é vitória, para Jesus foi vitória contra Satanás, mas foi a vergonha da cruz, a rude cruz, a dificuldade da cruz que gerou redenção para as nossas vidas e para as famílias, para os fumadores de crack, para os travestis que estão nas esquinas, as prostitutas que estão em partes dessa cidade, para os políticos corruptos e para todo vil pecador que sabe de uma coisa, que ali ele não sairá com um não, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por todo pecador. Meu irmão querido, nesta noite eu quero chamar você para Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. A cruz revela a glória de Deus. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Versículo 4, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que todos os anjos, queridos irmãos. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 14, a glória de Deus no início do Novo Testamento é associada a Jesus. O único nome que é o alicerce da igreja é Jesus. Não tem outro nome pelo qual nós podemos ser salvos. É preciso render, é preciso buscar a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha bem comigo para você ver. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como quem? O unigênito Filho de Deus. Aqui na cruz, o amor de Deus de forma real é revelado ao mundo. Quantas pessoas precisam disso tudo? Quantas religiões não apresentam a salvação somente engodo, somente uma farra aqui nesse tempo, neste mundo terrível? E eu vou dizer a você, é tão complicado alguém, por exemplo, esperar que receba uma herança. Um amigo meu pediu que eu orasse por ele, porque ele é parente de pessoas lá da realeza aqui do Brasil, e tem uma herança trilionária para sair, mas esse pessoal está lutando por essa herança tem mais de 100 anos, eu não acredito que ele vai receber isso, mas eu tenho uma herança aqui para apresentar, que é uma herança até eterna, que é a salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa aqui eu garanto, eu disse a ele, eu garanto a você, que é mais do que ouro, mais do que prata, nem o dinheiro desse mundo possa comprar, mas o mundo, meus irmãos, como disse Dietrich Bonhoeffer, e eu quero lembrar a vocês daquela historinha, nós temos que tomar muito cuidado com o cristianismo que nós estamos vivendo, porque muitas vezes as pessoas estão botando a fé na minha pessoa. Eu disse que a fé é alicerçada em Jesus, na sua pessoa. A igreja de hoje, o homem que faz milagres, as pessoas estão aos montes enchendo os templos, porque as pessoas estão fazendo alguma coisa. Nós temos que entender que o maior milagre é o milagre do crer. E o crer só vem através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O River conta que teve uma cidade e que chegou um circo. E os palhaços foram até a cidade e contavam muitas piadas e faziam malabarismo e pintavam e brincavam com as crianças. Todos os dias eles iam lá chamando o povo para o show. E um dia eles chegaram na cidade pedindo socorro, porque o circo estava pegando fogo.
O circo estava fora da cidade. E eles diziam, por favor, venham nos ajudar. Vestidos de palhaço, o circo está pegando fogo. Peguem os baldes e venham nos ajudar. E o povo caía na risada. Ficavam rindo e debochando. Venham nos ajudar a apagar o fogo do circo. E o circo queimou todo, porque todo mundo pensava que eles estavam com palhaçada e brincando. A mensagem que nós pregamos não é uma mensagem para trazer alento simplesmente para esse século. É uma mensagem que mostra uma salvação viva em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O cristianismo dos nossos dias, meus irmãos, nem sempre representa essa confiança demonstrada naquilo que foi feito na cruz do Calvário. Nós temos que entender que o povo hoje está muito mais querendo a salvação da Covid do que a salvação do inferno. Muitas vezes as pessoas querem muito mais prosperidade financeira dentro das igrejas do que conhecer a Cristo como Senhor e Salvador. E a mensagem ela é clara, que Jesus veio ao mundo salvar o pecador. E para isso, eu quero que você veja comigo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Jesus não mostrou medo nem fraqueza. Ele não fraquejou de forma alguma. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o alicerce. Isso só é possível porque Jesus morreu e ressuscitou e vive. E o apóstolo Paulo disse o seguinte: se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e nós somos os mais infelizes dos homens. A nossa alegria, meus irmãos, não é simplesmente porque eu estou sadio, ou porque eu tenho dinheiro, ou porque eu ganhei na Mega Sena, ou porque o meu filho passou no melhor vestibular, ou passei num concurso. A nossa alegria é porque o nosso nome está escrito no livro da vida. A nossa alegria é porque Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele prometeu um dia voltar para nos levar para morar com Ele. É muito interessante, os discípulos, em Marcos no capítulo 6, eles chegam para Jesus contando tudo que eles tinham feito, os milagres que tinham feito, e Jesus olhou para eles e disse o seguinte: não vos alegreis por isso, mas alegrai-vos porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa é a nossa alegria, a certeza hoje na ceia do Senhor, que não obstante qualquer situação na sua vida, Jesus te ama e Ele tem um plano na sua vida. Ele te comprou com um preço caríssimo. Jesus Cristo, santo e poderoso, Ele te resgatou de toda a obra do mal. Veja comigo Romanos capítulo 8, versículo de número 37. A palavra de Deus diz para nós o seguinte: que de todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, meus irmãos. Está consumado, gente. Está consumado. Jesus morreu na cruz do Calvário. Não tem como voltar atrás. A obra foi completa, o tetelestai aconteceu. Jesus finalizou tudo, tudo foi concluído ali. Mesmo as pessoas que vão nascer daqui 10 anos, que vão conhecer a Cristo, o nome dessas pessoas já está conhecido no céu. Então nós somos convidados hoje a olhar para a cruz de Cristo de uma forma diferente. Aqui não há condenação, há salvação. Não há morte, há vida. E vida abundante em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Aqui a gente vê a glória de Deus, porque a vitória é nossa, pelo poder que há no nome de Jesus. Quantos são gratos a Deus pela salvação? São gratos a Deus pela vida eterna. Então nessa noite eu vou dizer a você: não deixe ninguém engodar você por aí não. Não tem ninguém bom nessa cidade que possa te salvar. É Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, o nosso Rei Todo-Poderoso.